Porque Ele me amou, amo, multiplico, oro e reparto. Vem aí, aguarde! Meus caros irmãos, muito bom dia. É manhã de domingo, manhã de escola bíblica discipuladora. Eu quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Agora em setembro nós teremos a nossa campanha de missões nacionais. E eu gostaria que você estivesse já orando e pensando na sua forma de contribuição, através da oração, através dos recursos. Eu quero orar com você nesta manhã, antes de iniciarmos a nossa aula. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã de domingo. E que não seja simplesmente mais uma, Pai, mas que o nosso coração esteja vivendo de fato as alegrias das manhãs de domingo. As alegrias de podermos abrir a Tua palavra, estudarmos, reafirmarmos, ó Deus, conteúdos que já conhecemos, buscarmos, Senhor Deus, algo que ainda não entendemos e que precisa ser compreendido, e que essa alegria, ó Deus, se renove nos nossos corações. Não permita, Deus, que caiamos no corriqueiro, no marasmo, mas renova, Pai, cada dia, cada manhã de domingo, a alegria de estarmos juntos para meditarmos na Tua palavra, Senhor. E que este exercício, ó Deus, de meditação, de busca de orientação, de entendimento daquilo que o Senhor tem para nós, se renove na nossa mente, no nosso coração, no nosso cotidiano, ó Deus, e produza alegria sempre. Abençoa-nos assim nessa manhã, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Nesta manhã, em nossa sala de aula virtual, o tema do nosso estudo é a manifestação da graça de Deus. E eu quero ler com você na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, a partir do verso 11 até o verso 15. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Paulo, então, depois de orientar a Tito sobre como trabalhar com as diversas classes de pessoas na igreja, sobre como ensiná-las e o que ensiná-las para que elas tenham atitudes mais coerentes com a fé que agora professam, Paulo dá uma justificativa, dá uma razão. Ele oferece agora as bases para Tito da autoridade daquelas orientações para cada um daqueles grupos. Quando nós somos alcançados pela graça de Jesus, pela salvação, brota em nós uma disposição de obediência, mas em muitos casos não sabemos como fazer. Por exemplo, na nossa cultura brasileira, há uma dificuldade muito grande depois da conversão de nos desvencilharmos do jeitinho brasileiro. Então precisa-se de aspectos do jeito brasileiro que são contraditórios aos ensinos de Jesus. Então é preciso um processo educativo, um processo de ensino. As igrejas estão perdendo isso, as igrejas não têm mais essa disposição de ensinar, de sentar com as pessoas e mostrar, abrir a Bíblia e mostrar, como nós estamos fazendo aqui. É importante que isso aconteça, porque esse processo de educação faz parte do nosso preparo, da nossa transformação, da nossa formação como cristãos. E Paulo, então, fala para Tito, desculpem usar Timóteo, é muito comum Timóteo, mas a nossa carta aqui é para Tito. Então Paulo diz a Tito, Tito, essas pessoas estão com seus corações ansiosos, essas pessoas estão preparadas, elas foram alcançadas pela graça, elas entenderam o plano de salvação, entregaram suas vidas para Jesus, há uma disposição nelas agora de obedecerem, aquele primeiro amor que brota, é o momento então de se ensinar algumas coisas básicas. Por que isso? Por quê? E Paulo traz aqui o porquê. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, Paulo vai agora justificar para Tito por que ele tem que transmitir aqueles ensinos. Primeiro ele vai dizer, olha, a graça, ela tem uma proveniência, ela provém de Deus. A graça, ela vem do alto, ela tem uma origem na eternidade. Isso para nós, para os seres humanos, ela vem do alto, ela tem uma origem na eternidade. A graça provém de Deus. Ela não é algo inventado pelo ser humano, ela não é algo da nossa alçada, mas ela vem de Deus, ela provém do alto. Ok? Então, Tito, ensine isso, mostre isso aos homens. A graça, ela tem um alcance ilimitado.
A graça de Deus, a graça que vem do alto, a graça eterna, a graça proveniente de Deus, a graça que tem um caráter divino, ela se manifestou salvadora a todos os homens. Ela tem um alcance limitado, Tito. Então, se você olha para uma pessoa e fala, olha, ali está difícil, e você desacredita, e você se indispõe a ensiná-la, entenda uma coisa, Tito. Você está desafiando a graça de Deus. Não faça isso, porque ela tem alcance limitado. Ela alcança todos os homens. Isso quer dizer que todos os homens foram salvos? Não, não necessariamente. Isso quer dizer que todos os homens podem ser salvos. Isso quer dizer que Deus, que está no coração de Deus o desejo que todos os homens sejam salvos. Porém, se lá no Éden, para que todos fossem perdidos, houve uma decisão, houve uma escolha, houve um ato de vontade no que diz respeito à salvação também. E Deus, isso aperfeiçoa, isso dá o tom de perfeição para a salvação de Deus. Contar com a disposição, contar com a nossa vontade, com o livre-arbítrio que Ele nos deu. Eu creio, meus irmãos, que é uma questão de respeito de Deus à nossa pessoa, ao ser humano que Ele criou, a sua imagem e semelhança, dar ao ser humano essa possibilidade de dizer sim ou não. Então é muito complicado a doutrina da universalização da graça de Deus, da salvação, no que diz respeito a ser automática, a ser algo que acontece a despeito da nossa vontade, a despeito das nossas decisões. Também essa dificuldade a gente encontra na doutrina radical da eleição ou da predestinação. Então, como lá no Éden houve essa necessidade de tomar uma decisão, de fazer uma escolha, Deus falou, olha, vocês podem comer de todas as árvores daquela ali, não, mas deixou o homem livre. Ele foi lá e comeu. Então, a graça tem um alcance ilimitado. Ela foi programada, ela foi construída, ela foi entregue para alcançar todo mundo. Se por um homem entrou o pecado no mundo e alcançou todos, por um homem entrou a graça para alcançar todos. Então, ela tem esse alcance limitado, mas ainda assim Deus, Ele quer a nossa voluntariedade, a nossa disposição. Ela tem também um conteúdo didático pedagógico. O texto diz assim, educando-nos para quê? Educando-nos. Então, o que vem para educar vem com um conteúdo, vem com uma lição, com uma proposta didático-pedagógica, para ser ensinada, para ser apreendida. Então a graça ela tem esse conteúdo didático-pedagógico, ela quer nos ensinar. O que a graça nos ensina? A graça nos ensina que, uma vez reconciliados com Deus, nós podemos nos aproximar o máximo possível daquele ser humano que Deus criou, a sua imagem e semelhança lá no Éden, sem que tivesse comprometido pelo pecado. Então a graça ela tem esse conteúdo, olha, qual é a disposição de Deus, qual é o projeto de Deus, como Deus quer que você se comporte, como Deus quer que você viva, quais devem ser as motivações do seu coração para as suas atitudes, como se movimentar de acordo com os preceitos de Deus num mundo tão averso aos preceitos de Deus. A graça tem esse conteúdo para nós, ela tem essa lição de nos ensinar a sermos nós, a luz do coração, da mente de Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. A graça, ela tem um conteúdo, eu só vou fechar a porta aqui e já volto.
graça, ela tem um conteúdo que nos desvencilha da descaracterização que o pecado provocou na nossa vida. O que aconteceu lá no Éden? Quando o ser humano desobedeceu, quando o ser humano tomou a atitude de rejeitar Deus, de se desvencilhar de Deus, aquela atitude, o resultado da atitude foi nos descaracterizar como seres humanos. Por isso existe muita maldade, muito egoísmo, muita perdição no mundo hoje. Isso não é humano. Isso não é humano, isso é diabólico, isso é pecaminoso, não faz parte daquilo que Deus criou. E a graça, ela então propõe essa reaproximação, essa reconstrução do que nós somos à luz da imagem e semelhança de Deus. Então ela tem esse conteúdo pedagógico, esse conteúdo didático para nos ensinar o que realmente nós somos, né? Como nós podemos viver de acordo com os preceitos do Senhor. Então, qual é esse conteúdo? Educando-nos para que, renegadas a impiedade. Impiedade é não crer. Impiedade é não acreditar em Deus. O ímpio é a pessoa que não crê. O pio é o piedoso, é a pessoa que crê. E a impiedade implica em egoísmo. Em egoísmo. Quando nós falamos em alguém impiedoso, é alguém que não tem compaixão, alguém que não se importa com o seu semelhante. Uma pessoa que renega a sua impiedade é porque ela tem um outro olhar para o próximo. Ela foi despertada para compreender o valor daquele que lhe é semelhante. Então agora ele passa a ser uma pessoa piedosa, uma pessoa compassiva, porque ele renegou aquela maldade, aquela indiferença, aquele desamor que tinha pelo semelhante, olhando para ele só como um concorrente, como um algoz. Essa percepção, ela é transformada pela graça do Senhor. Então, é renegada, a impiedade é renegada e as paixões mundanas, as paixões fugazes, aquela necessidade de ter todos os desejos supridos em momentos muito rápidos, em coisas vãs, fugazes, são as paixões mundanas. E aí ele diz, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Sensatez quer dizer equilíbrio, quer dizer moderação, autocontrole, quer dizer ter não ser dominado pelo senso comum. Sensato, equilibrado. Justa, sendo justo, sendo piedoso e piedosamente. E aí, a graça de Jesus tem também um ideal para a vida. Um ideal para a vida. No versículo 13 ele diz assim, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Esse é um ideal de vida nosso. É um referencial para nós nos movimentarmos nesse mundo, para nós agirmos, para nós trabalharmos, para nós amarmos, para nós abençoarmos, para nós produzirmos, para nós nos formarmos. É o referencial para todos os nossos movimentos. Essa esperança que nós temos. Quando nós falamos na esperança da vinda de Jesus, nós estamos falando de algo muito grande, meus irmãos, de algo que tem o tamanho do reino de Deus, que tem o tamanho do alcance da graça, que tem o tamanho da eternidade. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Paulo diz que nós faremos parte dessa glória. E aí nós
resumimos isso com um evento, o evento da volta de Jesus. Aquele momento quando Cristo voltará, reunirá o seu povo, arrebatará a sua igreja e julgará, e então viveremos a eternidade. Aquele ambiente saudável, aquele ambiente rico em amor, em graça, que nós almejamos. Aquela volta para casa que tanto nós pensamos, já que somos peregrinos nessa terra. E aí ele diz, quem é o Salvador Jesus Cristo? Ele relembra aqueles irmãos, olha, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade. Olha, Tito, avisa essas pessoas, enfatize isso para eles, que esse potencial que está no coração deles de obedecerem, de viverem essa vida transformada, ele só pode existir, ele só pode ser internalizado, só pode ser, só pode estar no coração das pessoas porque Cristo se entregou, porque Ele se dispôs a fazer, a cumprir o que era necessário para que isso habitasse em nós, para que essa transformação fosse viável, fosse possível, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ainda parte desse ideal é essa configuração que Jesus almeja da igreja. Uma expressão da sua pessoa que testemunhe essas verdades e que alcance, e que contribua para esse alcance da graça. No que diz respeito ao testemunho, anunciação, evangelização, discipulado, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Um povo que tem como ideal principal expor a pessoa de Jesus Cristo nessa terra. Isso não pode ser algo secundário na nossa vida. Segundo a graça, o potencial que a graça quer que nós alcancemos é que essa obra, que essa manifestação de boas obras, através do zelo de um povo exclusivamente do Senhor, seja a nossa prioridade. E Paulo termina assim: dize estas coisas, anuncia, fale, não se canse. Eu não me canso de falar da graça de Jesus. Se tem um assunto, se tem um tema no universo do Evangelho que eu gosto de anunciar, é a graça de Deus. A graça de Jesus nos transforma. A graça de Jesus, ela ela compõe uma cosmovisão, uma forma de entender o mundo. Se nós nos aprofundarmos, se nós assimilarmos bem a graça de Jesus, nós conseguimos entender esse mundo. Nós conseguimos entender porque os homens são maus, nós conseguimos entender porque os homens se entregam aos seus prazeres, nós entendemos porque que os homens concorrem uns com os outros, nós entendemos porque há um distanciamento tão grande de tudo que o ser humano almeja em termos de paz, de vida, de tranquilidade, de qualidade de vida, se nós entendermos bem a graça do Senhor Jesus. E nós vamos entender também que essa situação do ser humano, ela só pode ser mudada pela graça de Jesus. Não adianta um governo mundial central, não adianta os países se separarem, cada um criar o seu estado, a sua forma de governo, não adianta planos econômicos, não adianta guerras, não, nada disso. Não vai resolver. Nós sabemos, o que resolve o problema do ser humano é a graça de Jesus Cristo alcançando os corações e mudando as mentes. O nosso problema é um problema de pecado, de natureza, que só pode ser transformada pela graça de Jesus. Então ela provém de Deus, ela tem um alcance ilimitado, ela tem um conteúdo didático, pedagógico, ela tem algo para nos ensinar
e ela tem um ideal para a nossa vida. A graça de Jesus, ela deve escrever, imprimir na nossa mente a compreensão que nós precisamos ter do mundo, a nossa cosmovisão. Quando nós olhamos para a nossa existência, para toda a complexidade da sociedade humana, para todas as necessidades, para tudo que foi construído até hoje, nós, pela graça de Deus, nós conseguimos entender. Muito bem, que esse conteúdo, que esse texto de Paulo é maravilhoso, é um texto, Paulo foi muito inspirado, claro, sempre inspirado pelo Espírito Santo, mas aqui essa capacidade de síntese que ele teve aqui, de expor a graça, o plano de salvação, o que isso implica em termos de moralidade no nosso viver, é fantástico. Em poucas palavras, Paulo conseguiu expor aqui um conteúdo da eternidade tremendo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Eu quero terminar com o seguinte desafio. Humildade. A graça de Deus, ela apela à nossa humildade. Paulo diz assim, que ela vai nos educar. Isso implica em admitirmos que não sabemos, que somos mal educados ou que não somos educados. Isso é algo muito, muito desafiador para o ser humano. Eu tenho para mim que esse texto nos chama para a atenção para essa nossa dificuldade. Para entendermos, assimilarmos, aceitarmos e vivermos a graça de Cristo, nós precisamos acentuar em grande medida a nossa disposição de humildade. E que o Senhor te abençoe nesse quesito tão importante para vivermos bem a graça de Jesus. Um dia muito abençoado a você, um domingo de paz. Eu quero orar por você, me despedindo nessa manhã. Ó Deus, nós te somos imensamente gratos pela tua graça. E te pedimos, Pai, que ao compreendê-la cada vez mais, nós tenhamos, ó Deus, disposição de humildade para assimilá-la, para sermos educados, para sermos transformados, Pai. Obrigado, ó Deus, porque a graça quebra o que nos distancia do Senhor, o nosso orgulho, a nossa presunção. E nós te damos graças, apresentamos a Ti a nossa gratidão nessa manhã, porque a Tua graça se manifestou para salvadora, para ser salvadora de todos os homens, e eu te agradeço, Pai, porque nos alcançou. Em nome de Jesus. Amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô bem e tô em casa. Isso é tão bom! Vocês ouviram isso? Ué, mas eu tinha certeza que estava vindo desse lado. Eu vou ficar maluco desse jeito. Gente, o que está acontecendo, pelo amor de Deus? Ah, são vocês! Oi, Tibério! Oi, Tibério! Oi, Quinzinho! Oi, Nina! Oi, pessoal! Gente, que
barulheira é essa que vocês estão fazendo com esses sinos aí, hein? Tibério, a gente encontrou esses sinos e a gente queria te convidar pra brincar. Pra brincar de sino? Isso mesmo. De sino? Uhum. De sino? Na verdade, Tibério, a gente queria te convidar pra brincar de pega-pega, transforma. Pega, transforma? E o que é o pega, transforma? Então, Tibério, é assim, você tenta pegar a gente. Se você conseguir, a gente se transforma num... Sapo! É, Caquinzinho, logo um sapo. Um sapão grandão que come moscão. Que brincadeira incrível! É claro que eu quero brincar. Então, tá comigo! Tibério! Eu vou pegar. Agora vai, Tibério! Corre, Nina! Volta aqui! Volta aqui, peraí. Meu Deus! Você vai fugir, Nina! Pelo amor de Deus, criatura! Volta aqui! Isso aqui que tá acontecendo? Acho que ele já foi embora. Tibério! Acho que ele já desapareceu, Quinzinho. Tomara que não. Ai, te peguei! Agora é a sua vez. Ai. Esse sino é muito legal, hein? Ele me lembra até uma história de Jesus. O quê? 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 Quê? Uma história! A gente adora! Num tempo em que se acreditava que o impuro era maior que o puro, as pessoas estavam frias e com os corações duros. Os pobres e doentes eram deixados de lado para não contaminarem os tais civilizados. Mas o mestre discordava, pensava muito diferente. Dizia: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, Jesus... Deixa eu ser Jesus! Você! Então, Jesus, antes de conseguir chegar na região da Galileia, encontrou um leproso. Um leproso? Mas o que é um leproso, Tibério? Um leproso é um homem que tem uma doença na pele chamada lepra. Os leprosos eram considerados impuros e as pessoas achavam que eles transmitiriam a impureza deles só se encostasse nas pessoas. Mas era mentira. Impuro! Impuro passando! O leproso era obrigado a sair por ali com um sino na mão, dizendo que ele era impuro. Impuro! Impuro passando! Então um dia, este homem doente encontrou Jesus. Senhor, se o Senhor quiser, eu certamente serei curado. Mas é claro que eu quero que seja curado. Jesus tocou no leproso e o curou. Ele poderia ter curado só com uma fala, mas fez questão de encostar para provar que sua pureza era maior do que a impureza da lepra. Assim, aquele homem foi purificado pela compaixão de Jesus. Mas não conte para ninguém. Vá até o sacerdote e mostre que você foi curado. Faça um sacrifício em gratidão à sua cura. Mas ele tinha acabado de ser curado e fez exatamente o contrário. E saiu contando para todos que havia sido curado por Jesus. Ei, eu fui curado por Jesus! Eu fui curado por Jesus! Eu fui curado por Jesus! E todos ficaram admirados, porque aquele homem não tinha mais nenhuma ferida em seu corpo. Mas, Tibério, por que
Jesus não queria que ninguém soubesse que ele havia curado? Não seria mais fácil se ele contasse para todo mundo? Somente o Messias, aquele que era enviado por Deus, tinha poder para curar uma doença como aquela. E Jesus não queria que o povo ficasse sabendo que ele era o Messias naquela hora. Senão a história ia se espalhar e ele não ia conseguir entrar em outras cidades. Exatamente como aconteceu. Mas, Tibério, o homem deve ter ficado muito feliz, né? Imagina, ficar todo esse tempo afastado de todo mundo, sem poder tocar em ninguém. É como se ele estivesse numa quarentena, sozinho e doente. Sim, Jesus não só curou aquele homem, mas ele também libertou aquele homem. Um homem cansado e machucado andava, e o povo o maltratava por onde passava. Então Jesus nele reparou e no seu machucado ele tocou. Curado estou, pois ele me amou. E sei que puro sou, pois Cristo meu mestre me tocou e me libertou. Curado estou, pois ele me amou. E sei que puro sou, pois Cristo meu mestre me tocou e me libertou. Curado estou. Ei, gente, eu tive uma ideia. E se a gente brincar de pega-pega transforma? Só que dessa vez todo mundo é sapo. E se o pegador encostar em alguém, ela vira a gente. Mas aí, Nina, todo mundo vai querer ser pego. É mesmo. É verdade, né? E aí, gente, o que vocês acharam dessa história? E vocês prometem que quando a gente se encontrar no Ibabe Criança, vocês vão contar o que acharam? E é isso. Até a próxima história. Tchau, pessoal! Curado estou, pois ele me amou. E sei que puro sou, pois Cristo meu mestre me tocou e me libertou. Curado estou.